Bom, neste vídeo vamos fazer uma arma, ou melhor, vamos simular uma arma a disparar, porque na realidade não vamos ter nenhuma arma a disparar, como é óbvio. Como vocês viram há bocadinho no vídeo anterior, melhor dizendo, o motor de física do Unity tem as suas limitações, especialmente com objetos muito rápidos. E se nós tentássemos criar uma bala e simular a velocidade da bala a percorrer o espaço para detectar uma colisão, por exemplo, com aquele cubo que está ali ao fundo, íamos ter muitas dificuldades em conseguir que isso funcionasse com alguma confiança, digamos assim. Portanto, que funcionasse sempre e se não tivesse falhas. Normalmente, quando nós queremos simular uma coisa como uma bala ou outro objeto qualquer que seja muito rápido, nós, em vez de o simularmos, usamos uma função que vai desenhar virtualmente, como é óbvio, um raio na direção e a partir do ponto em que nós queremos e que nos vai permitir detectar que objetos que têm colliders é que estão com os quais nós colidimos, portanto, com o qual esse raio vai colidir. E é assim que nós simulamos a nossa arma, as nossas balas. Portanto, o que eu vou fazer vai ser duplicar este atirar pedra, portanto, já o tínhamos feito para o atirar bomba, e aqui vai ser o disparar. Portanto, isto vai ser a minha bala, disparar. Isto vai ser a minha arma que vai disparar as balas. Portanto, eu vou ativar o disparar e vou desativar aqui o atirar bomba. E vou no disparar tirar o script de atirar, porque eu não vou tirar nada, e vou adicionar um script chamado disparar. Pronto, este script não existe, vamos então criá-lo. Basicamente, o que é que vai fazer este script? Vai desenhar um raycast, vai desenhar um raio, vai fazer o raycast a partir de uma posição e depois nós vamos ter os objetos que se encontram no caminho desse raycast. A maneira como nós vamos desenhar o raycast, nós podíamos desenhar o raycast a partir da posição do player, mas isto tornava fazer pontaria muito difícil, porque nós estamos atrás do player e nem sabemos muito bem aonde é que nós estamos a apontar. Então o que eu vou fazer vai ser desenhar a partir do meio do ecrã. Portanto, vou utilizar o ecrã, aquilo que se chama a viewport, portanto aqui o centro do ecrã, para desenhar o meu raycast. E vai ser, depois vamos adicionar uma mira para ver se nós acertamos ou se não acertamos e podemos fazer pontaria nos nossos inimigos. Vamos então começar pelo código e depois tratamos da parte da mira. Portanto, a primeira coisa que nós vamos precisar de saber é a posição da câmara e para isso nós vamos utilizar um objeto do tipo câmara. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, main camera. Já agora deixem-me pôr aqui o serialize field. Se eu me esquecer de preencher a main camera, eu vou à procura dela. Portanto, e para isso eu posso utilizar uma função que é a função find object of type, e como eu só vou ter uma câmera, se eu preencher manualmente no inspector o parâmetro já não vai executar este código, mas se eu não me esquecer de o preencher vou executar aquele código, assim não fica por preencher. Depois vou definir a distância que eu quero que a minha arma funcione, portanto a distância máxima. Sei lá, por exemplo, vamos pôr 50 metros como valor pré-definido. Depois vamos definir o dano que tira, o dano a tirar. A explosão acho que era 50, eu vou pôr aqui 10. Depois nós vamos querer fazer também uma coisa que é quando acertarmos num objeto, por exemplo naquele cubo, nós vamos querer dar uma força no sítio onde o impacto ocorria, tal como se fosse uma bala que estivesse a atingi-lo. E então para isso nós vamos adicionar aqui mais um campo que é a força do tiro. Eu vou
inicialmente pôr com o valor 50, mas depois já sabem que temos que ajustar. O que é que vai ficar aqui por fazer? Vai ficar a faltar a parte do som, e depois outras coisas que vamos adicionar, como por exemplo um efeito de partículas no sítio onde acertamos, e quem sabe até um inventário para descontarmos as balas que vamos atirando. Agora, eu vou criar aqui a função que eu vou chamar sempre que o player disparar. Portanto, eu vou chamar uma função chamada simula tiro. Portanto, basicamente o que esta função vai fazer é, a partir da posição da câmara, vamos definir um raio para a frente e tentar descobrir que objetos é que estão dentro daquele raio. E então vamos criar aqui um vector 3 para nós termos a origem do raio, e a origem do raio vai ser o meio do ecrã. Portanto, lembrem-se que se eu usasse aquilo que o Visual Studio está aqui a sugerir, Main Camera Transform Position, eu ia usar como o meu ponto de partida do raio este aqui atrás. E eu não quero que seja este aqui atrás, porque este aqui atrás, por exemplo, ele está virado para baixo e a apontar para o chão e não para a frente. Além disso, eu quero que seja sempre o centro do ecrã, e por vezes a nossa câmera, como tem um pequeno delay a ajustar-se, ela pode não ser exatamente o centro do ecrã. E então, para termos o centro do ecrã, nós vamos usar uma função que nos converte as coordenadas 2D do ecrã nas coordenadas 3D do mundo. Portanto, a função basicamente é, a partir da main camera, nós podemos usar uma função que é viewport to world point. Portanto, eu quero, a partir das coordenadas da minha viewport, portanto, da cena que está a ser desenhada na minha viewport, no meu ecrã, na minha janela, se estiver a jogar em modo janela, eu quero aquilo que corresponde no mundo, as coordenadas no mundo. E então vou converter a partir da viewport para o mundo. Basicamente é isto que esta função faz. E para eu me referir às coordenadas, como eu quero o ponto médio, quero o meio do meu ecrã, eu vou pôr 0.5, ponto F, porque é um float, 0.5. Portanto, isto vai-me dar o ponto médio do meu ecrã. Porque é que é 0.5? Porque o canto superior esquerdo do ecrã é o 00, o canto inferior direito é o 111. Portanto, como eu quero o ponto médio, eu quero o 0.5. Isto faz com que nós não temos de nos preocupar qual é a resolução que está a ser executada do jogo e por aí fora. Agora, nós vamos precisar de guardar a informação daquilo que o raycast está a atingir. E então, vamos criar aqui um objeto do tipo, isto não é um objeto, acho que é uma estrutura, uma variável que nos vai guardar então o resultado do raycast. E agora usamos um if para fazer o raycast. Portanto, vamos outra vez àquela função, àquela classe de funções que tem a ver com metode física, e nós vamos desenhar então o raycast a partir da origem. Nós queremos para a frente, portanto, na direção do player, portanto vai ser transform.forward. Agora temos que colocar out_it, que é para a função guardar o resultado da operação de raycast na tal estrutura, e colocamos a distância que nós queremos, a distância máxima que nós queremos que o raycast chegue, portanto, para não ser infinito, a distância máxima. Portanto, eu estou a colocar isto dentro de um if, porquê? Porque se o raycast não atingir nada, isto vai devolver falso e não vai executar nada que está dentro do if. Portanto, se atingir alguma coisa, a função devolve verdadeiro, e então nós aqui dentro do if vamos tratar essa colisão virtual que nós temos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se o objeto que eu estou a atingir tem o componente vida. E então vou fazer, para saber o objeto que foi atingido, vou àquela estrutura hit, e dentro daquela estrutura hit tenho o collider do objeto, e aqui eu posso usar a função getComponent para ir buscar então o componente vida. Desculpem lá, eu aqui, em vez de chamar isto de objeto, vou chamar isto de vida, para ser mais consistente com o código que eu tenho.
Portanto, se a vida for diferente de nulo, eu vou tirar a vida a partir do dano tirar. Portanto, que é aquela variável que nós definimos lá em cima. Portanto, esta é a parte que é que sempre que eu disparar, por exemplo, na direção de um NPC, vou-lhe tirar a vida e ele vai perdendo vida conforme leva cada tiro. A segunda parte será então se eu tiver um Rigid Body naquele Collider. Portanto, é exatamente a mesma coisa, só que agora é para ir buscar o Rigid Body. Eu vou adicionar uma força, tal como fizemos com a explosão, mas neste caso não é uma força de explosão, é uma força só no ponto da colisão. Portanto, se for diferente de nulo, eu vou adicionar uma força, mas para eu adicionar esta força eu tenho que saber a direção do tiro. E aqui a direção do tiro eu podia dizer transform forward, mas pode não ser transform forward porque o meu objeto, eu preciso saber exatamente o ponto que eu estou a atingir. Portanto, o meu objeto pode estar, por exemplo, virado o ângulo, não sei exatamente 90 graus comigo. E então eu vou calcular a direção assim, vou criar aqui um vector 3 e vou ao meu collider, à transform e à posição dele, vou subtrair a minha posição. Portanto, isto vai-me dar a direção entre mim e o objeto que eu colidi. Dá-me o vetor da direção. E eu agora vou utilizar o Rigid Body para adicionar uma força naquela posição. Portanto, é a função add force at position. E agora eu vou indicar a direção, mas eu vou normalizar para dar-me um vetor normalizado. Ou seja, para a força não depender da distância que eu estou, porque aquele vetor em cima dá uma distância, a direção, mas em função da distância. Eu aqui estou a normalizar para não depender, a força não depende da distância. E eu agora vou multiplicar pela força do tiro, que também é uma variável que eu declarei lá em cima. Portanto, isto é a direção, ou melhor, é a força com que eu vou aplicar naquele objeto. Portanto, é a direção normalizada vezes a força do tiro. E agora preciso indicar a posição dentro do próprio objeto. E para isso eu vou outra vez ao it e tenho o point. Pronto, e eu assim tenho a minha função que vai simular o tiro. Portanto, a primeira parte é ver se o objeto que foi atingido tem o componente de vida para lhe tirar a vida. A segunda parte é ver se o objeto tem um rigid body para lhe aplicar então uma força no ponto em que ele foi atingido. E eu agora vou ter que chamar isto aqui dentro da função update quando o player carregar na tecla para disparar. Portanto, se nós já tínhamos feito isto no código do atirar, portanto, se o botão Fire 1 estiver para baixo, eu vou chamar a função simula tiro. Vamos ver então. Eu para já não tenho aqui nenhuma mira. O que quer dizer que eu vou estar a tentar acertar no objeto, mas eu sei que é mais ou menos aqui o centro do ecrã. Nós depois, quando falamos da parte do canvas, nós vamos adicionar aqui uma mira para podermos fazer pontaria no nosso objeto. Eu não sei se estou a acertar nem se não, porque não temos som. Então o que eu vou fazer aqui é colocar aqui um debug log, só para saber se estou a acertar, e vou colocar aqui o nome do collider em que eu estou a acertar. Portanto, sempre que eu disparar, se eu acertar em alguma coisa, há de aparecer o nome do collider em que eu estou a disparar, em que eu estou a acertar. Portanto, há de aparecer o terreno, se eu estiver a acertar no terreno. Acho que não está a aparecer nada, o que é mau sinal. Vamos ver aqui outra vez o meu código. Disparar. Ok, eu não tenho a câmera preenchida, mas não preciso. A distância de tiro 50 metros deve chegar. O dano do tiro, se calhar é... Não, a força de tiro se calhar vou ter que aumentar, mas para já só queria que aparecesse mesmo o nome do objeto que eu estou a atingir e que não está a aparecer. Ele preencheu ali o main camera, isto foi só para eu testar a ver se ele estava a preencher ou não.
Ok, agora já está a aparecer. Está a aparecer terreno. Quando eu acerto no terreno. Sempre que eu disparo, está a aparecer terreno. Quer dizer que eu só estou a acertar no terreno. Ok. Eu acho que já devia ter acertado aqui no cubo. Deixa-me ver se eu me esqueci de alguma coisa. Ok, eu acho que vou mudar aqui uma coisa no meu código, porque eu estou a usar a transform forward do player e o que pode estar a acontecer é que o player é mais alto do que o cubo e o que acontece é isto. Aquela linha azul que é o forward do player está a passar por cima do cubo. Então eu vou mudar o meu código aqui, em vez de ser transform.forward eu vou pôr main camera transform.forward. Vou usar o alinhamento, a rotação, melhor dizendo, da câmera. Portanto, não a posição da câmera, mas a rotação da câmera. Porque o player, como é mais alto do que o objeto, pronto, eu agora estou a acertar no próprio player, estão a ver? E então o que eu tenho que fazer é ignorar o player quando eu estou a disparar. Portanto, e para isso o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter de... Era isto que eu também queria que acontecesse. Eu vou ter que criar no meu código uma exceção para o player. Portanto, eu vou aqui criar aquilo que se chama um layer mask. Layer mask. Layers. E basicamente o que isto vai permitir fazer é isto. Eu vou-vos mostrar aqui no disparar. Portanto, eu agora posso dizer aqui com quais são os layers que eu quero interagir. Eu posso pôr todos, ou então posso tirar aqueles em que o player vai existir. Portanto, eu vou aqui em cima aos layers, estão a ver aqui, está default. Eu vou adicionar um layer só para o player. Está aqui o layer 3 vazio. Se calhar posso usar este, vou-lhe chamar player. Está bem escrito player. Agora vou aqui ao player e vou colocar o player então no layer player. Todos os objetos. E agora no disparar eu posso dizer que quero tudo menos o player. E aparece ali a dizer mixed, se vocês repararem está selecionado tudo menos o player. Portanto, isto basicamente quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou testar a minha colisão contra tudo, menos contra o layer em que está o player. Então agora aqui coloco os meus layers. Portanto, acrescentei aqui na linha do raycast. E agora já devo conseguir acertar no terreno. Deixem-me rodar ali para a caixa. Ou então na caixa, quando ela estiver aqui no centro. Ok, acho que já devia estar a dar o cubo. Não sei se ele está bem no centro nem se não, mas acho que está. Ah, já está a dar o cubo. O cubo está muito próximo, só quando está mesmo no meio, pois. Mas isto também nós vamos depois, se calhar, modificar, porque o problema é a câmara estar muito baixa ou estar muito alta e nós não temos para já nenhuma maneira de controlar a altura da câmara. Nós depois vamos ter que ajustar, arranjar aqui um mecanismo para controlarmos a altura da câmara, para ser mais fácil fazer pontaria, porque senão não conseguimos acertar em nada a não ser naquilo que está mesmo à nossa frente. Pronto, mas já está a funcionar o raycast com esta questão aqui dos layers, que era também uma coisa que eu vos queria mostrar, está aqui no disparar. Portanto, a possibilidade de nós criarmos layers e não detectar colisões ou só detectar colisões naqueles layers em que nós queremos. Antes de terminar, eu queria só fazer aqui duas coisas. Uma era aplicar aqui no
prefab do player todas as alterações que nós fizemos, e a segunda é criar um código então para gerirmos as nossas armas, portanto para permitir que o player possa mudar de arma em função daquilo que tiver selecionado e depois ativar uma ou outra. Nós aqui temos 3, mas até podíamos ter mais. Então eu vou adicionar aqui um script, eu vou-lhe chamar mesmo gerir armas. E basicamente o que é que vamos fazer? Vamos criar um vetor em que vamos pôr todas as armas que nós temos. GameObject armas. Isto tem que ser serialize field. Pronto, isto vai nos permitir preencher. Eu vou gravar e voltar aqui. Vai nos permitir chegar aqui e dizer assim: eu tenho 3 armas. E agora vou arrastar para aqui as minhas 3 armas. Portanto, a primeira vai ser o atirar pedra. A segunda é o atirar bomba. E a terceira é o disparar. E agora eu vou criar um índice que vai ser um inteiro, que vai ser a arma selecionada. Então, inicialmente eu vou pôr como arma selecionada a 0 e aqui no start o que eu vou fazer é desativar todas as armas menos aquela que estiver selecionada. Portanto, vou fazer um ciclo for em que vou percorrer armas.length e vou a armas e vou usar a função setActive e pôr tudo em false. Portanto, isto vai desativar as minhas armas todas e depois vou pôr como arma selecionada a única que está ativa. Portanto, set false em true, set active em true. Portanto, isto vai fazer com que inicialmente, independentemente das armas que eu tiver aqui ativadas ou desativadas, aquela que eu tiver aqui indicada como sendo a minha arma selecionada vai ficar como arma ativa. Depois, como é que eu vou mudar de arma? Basicamente vou usar a roda do rato, a rodinha do scroll. Então, ou melhor, vou criar aqui uma variável para mudar de arma. E eu preciso saber se o utilizador rodou o rato. Portanto, eu vou usar o mouse scroll delta. Isto é, se houve uma alteração, qual é o tamanho dessa alteração. Mas eu só quero no Y, que é a rodinha do rato para cima e para baixo. E agora, o que é que eu quero? Se o I for maior que 0, eu vou passar para a arma seguinte. Se for menor que 0, eu vou passar para a arma anterior. Portanto, o utilizador vai poder mudar de arma rodando para a frente ou rodando para trás, digamos assim. Então a arma selecionada vai ser mais. Eu aqui tenho que ver se a arma selecionada é maior do que o número de armas que eu tenho. Portanto, para isso vou ao vetor ver quantas armas eu tenho. E se for maior, eu vou pôr a arma 0. E a seguir eu tenho que atualizar as minhas armas. Agora eu ia ter que repetir este código aqui. E para não estarmos a repetir código, o que eu vou fazer é extrair aqui um método e vou-lhe chamar, por exemplo, atualizar armas. Carrego no Enter para aplicar. E então agora aqui eu já posso chamar o atualizar armas para atualizar o estado das armas. E agora vou fazer para o Y ser negativo, não, o I ser negativo. Portanto, quer dizer que o player rodou a roda do rato noutra direção. E então vou fazer a arma selecionada menos menos. Se for menor que 0, eu vou para a última arma que tiver. Portanto, vou fazer a arma selecionada igual a armas.length menos 1. E chamo atualizar armas. Pronto, este é o script que eu preciso. Vamos deixar aqui compilar. Acho que está tudo ok. Portanto, vocês podem ver, se estiver a funcionar, a arma que vai ficar vai ser o atirar pedra. Vai ficar ativo. Já está. Se eu rodar, não está aí para o último. Portanto, quando eu rodo para um lado, não está aí para o último. Quer dizer que eu devo me ter esquecido aqui de qualquer coisa. Portanto, se for maior ou igual, não. É só se for maior. Ok.
Tinha aqui um pequeno bug. Portanto, eu assim estou a tirar pedras, assim estou a tirar bombas e assim estou a disparar. Se eu andar para trás, a mesma coisa. Portanto, está a funcionar tal como esperado. E temos mais uma funcionalidade implementada no nosso jogo.